Bom, pessoal, eu queria contar para vocês uma história aqui, aproveitar que é um trecho lindo da rodovia Dutra. Olha essa Serra da Mantiqueira ao fundo aqui. A gente já está se aproximando do Rio, passando pelas últimas cidades aqui do estado de São Paulo. É um trecho meio sinuoso, mas maravilhoso. E eu queria aproveitar para contar uma história para vocês da minha época de faculdade. É, quando eu tirei uma nota negativa numa prova. E acho que essa história ela é engraçada porque era uma matéria que eu putz, chamava Contas Nacionais, uma matéria super importante para sua formação como economista, né? Mas era uma matéria meio chata, ela era curta, ela era dada só em um trimestre. Então você tinha pouca chance de conseguir passar. Enfim, você tinha pouca chance de acertar e tal. Era só uma prova e um trabalho, não tinha prova de meio de curso, prova final, não, era uma prova e um trabalho. E, e eu tinha ido super bem no trabalho, e aí uma semana antes da prova eu tava meio inseguro com a matéria, porque ela é uma matéria de contabilidade. Contabilidade, não sei quem tá acostumado com isso, mas é uma coisa que você meio tem que aprender, às vezes não tem muita lógica, é realmente como que contabiliza, e contas nacionais é uma coisa difícil, assim, é pouco intuitivo, então eu tava com bastante dificuldade. Mas eu tinha ido bem no trabalho, precisava de pouca nota, estava muito preocupado com isso. Até que eu descobri que o professor daria, e tinha dado nos anos anteriores, uma prova no estilo da ANPEC, que é a prova que define um vestibular para os economistas para quando você quer fazer um mestrado. E a ANPEC ela tem um formato que é um acerto anula, aliás, um erro anula um acerto. Então você pode, no final das contas, errar mais do que acertar e tirar uma nota negativa. E aí, bom, lá vou eu fazer a prova. Alguns dias antes da prova, tinha uma coisa que era que começou um burburinho por conta desse formato. No ano passado tinha dado um belo de um problema, os alunos tinham ficado chateados porque tinham achado injusto, e realmente é um modelo meio esquisito, né? Pensando na avaliação do quanto o aluno aprendeu. Mas eu fui fazer a prova, achei que ia dar certo tal, e fazer a prova. Um dia antes o professor realmente falou: olha, como ano passado deu muito problema, a gente vai fazer esse esquema, mas 2 acertos vão igualar um erro. Aliás, 2 erros vão igualar um acerto. Então, um erro ele descontaria meio ponto. E eu falei, bom, eu preciso de muito pouco na nota. Acho que eu precisava de 3 pontos, 2 pontos. Eu falei, vou responder o que eu souber e vambora. Tá tudo certo, a gente não precisa de muito mais do que isso. Bom, e aí fui fazer a prova. No meio da prova, me deu uma suadeira, fiquei nervoso. A prova era cheia de pegadinha, porque ela tinha dupla, tripla negativa, então isso não, sei lá, isso não deve ser contabilizado na conta nacional, porque não é correto pensar dessa forma, porque não sei o que lá. E aí eu comecei a ficar tenso, foi subindo aquela suadeira, aquele tremor das pernas, eu resolvi responder tudo. Eu vou responder todas as questões, porque eu preciso de muito pouco, então, mesmo que eu erre aqui, fui contra o que eu tinha acreditado, que era responder só o que eu achava que eu já sabia mesmo, para não correr risco de tomar desconto. Eu falei, não, eu vou responder tudo. Mesmo que eu chute, se eu acertar, ainda vale a pena. Porque eu fiquei muito nervoso, a prova estava difícil e tal. E aí, bom, fiz a prova, e esse professor ele corrigia com um aplicativo, então ele botava ali na hora e já dava sua nota. Ficava na frente da sala, você chegava, entregava a prova para ele escaneava a sua folha de respostas e era tudo múltipla escolha, então já dava ali o resultado. Bom, aí eu fiz a prova, entreguei a prova para ele perguntou, né? E aí, como é que foi? Eu falei, cara, olha, eu fiquei muito nervoso, não sei, acho que não deu. Mas, enfim, tentei, olha aí. Aí ele olhou, ele só virou o telefone, que ele corrigia com o telefone, só virou o telefone. Olha que bonito isso aqui, esse rio no fundo, não sei se vocês conseguem ver. Putz, esse trecho da estrada é realmente especial, olha isso. Mas então, ele virou o telefone pra mim, assim, olhou o telefone, virou o telefone e falou, olha, cara, então, realmente, você não foi bem, não. E aí eu tinha tirado menos meio. E, enfim, aí aquele nervoso, né? Saí todo preocupado, falei, ferrou, vou pegar a recuperação, né? O ADP.
peguei a DP, refiz a matéria no ano seguinte, no final aprendi, passei super bem e tal, deu certo. Mas eu ainda reencontrei esse modelo de prova num ano depois que eu fiz, não, um semestre depois que eu fiz uma matéria de macroeconomia com ele também. Ele manteve a mesma lógica. E, nossa, eu de novo passei muito aperto. Eu saí da prova, tinha que descer uma escada para sair da faculdade, eu mal conseguia descer, as minhas pernas bambas, assim, bambas, bambas, bambas. E aí é um factoide interessante, que é esse, que eu já tirei uma nota negativa na vida. Uma outra coisa curiosa que a minha namorada também fazia, né, estudava na mesma sala e tal, e ela foi super mal, acho que ela tirou meio na prova. Mas, como na nota era contabilizado o menos meio como zero, eu ainda fiquei com uma nota melhor que ela na nota final. Ambos pegamos DP, tivemos que fazer a matéria. Ambos passamos mal em macro, mas conseguimos passar. E é isso, uma história engraçada aí de, putz, como que é possível, como que eu tirei menos meio numa prova de faculdade. Bom, aqui já vi a placa de quilometragem para encerrar o vídeo, quilômetro 14, estamos chegando aqui no cliente que a gente vai visitar. Olha que lindo esse lugar. Isso aqui é a rodovia Presidente Dutra, chegando aqui mais ou menos na altura de Queluz, ali ao fundo da Serra da Mantiqueira, e a gente passando por esses morros. Esse lugar aqui é especial. Aproveitei que eu tinha essa historinha para contar e mostrar esse lugar lindo, usar esse lugar lindo como fundo para contar essa história engraçada. Então, é isso. Você tá com nota ruim? Fica calmo, estuda, que muito pior do que menos meio não dá para ficar, não. Beleza, pessoal? Valeu. Aqui eu encerro o vídeo. Um abraço.